Filosofia e Sociologia no ensino médio. O que essas matérias podem contribuir para a construção de um Estado democrático e laico. Como o aprendizado dessas disciplinas influenciam na formação do aluno como cidadão consciente de seus direitos e deveres? Hoje é dia do Repórter PUC e vamos falar sobre a presença da filosofia e da sociologia no ensino médio. E ainda como é a formação dos professores. Eles são cursados nessas áreas ou remanejados de outras? Seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, 10 de setembro de 2015. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Em junho de 2008, através da Lei nº 11.684, as matérias de Filosofia e Sociologia foram incorporadas à grade curricular do ensino médio. Mas qual a importância dessas matérias na formação do aluno e como o papel do professor pode ser fundamental? O Brasil sofre com a carência de professores de filosofia para o ensino médio. E segundo dados do Ministério da Educação referentes ao censo escolar de 2009, aproximadamente 350 mil professores de várias áreas não possuem formação em nível de graduação. Na reportagem de hoje, eu fui conhecer o projeto de uma escola estadual aqui de BH, que busca atrair os alunos para o mundo filosófico. Que a escola é responsável pela construção do conhecimento, todo mundo sabe, mas ela também precisa contribuir para a formação de um cidadão ético. E é aí que muitas vezes entra a filosofia e a sociologia. A verdade revelada é que ela quer revelar por si só. Você não precisa de argumentos, não precisa de conhecimento aprofundados para saber se é verdade ou não. Nesta escola estadual, na região oeste de Belo Horizonte, um projeto busca levar a filosofia ao encontro dos estudantes. O Café Filosófico é um espaço em que cada turma do ensino médio discute temas variados. Aqui é o espaço da gente aprender essa questão do respeito, de respeitar a opinião do outro, a ideia do outro, para a gente construir um mundo melhor. E principalmente a questão da democracia. É o respeito, é saber ganhar, saber perder, saber o que eu posso ser melhor. Com a filosofia a gente questiona mais, a gente quer conhecer mais, a gente quer buscar mais. Então, eu acho que essa oportunidade é muito boa para cada um de nós. Desenvolvi muito a minha fala, reduziu muito a minha timidez com os debates, com a discussão mesmo. Então, eu acho que serviu muito para o meu crescimento e para de todos aqui. Já nesta escola particular, os professores incentivam o debate entre os alunos durante as aulas e reforçam a importância de formar cidadãos que saibam refletir e argumentar sobre assuntos da sociedade. A gente consegue promover debates, a gente consegue fazer com que esses alunos se preparem para um exercício crítico e cidadão. A função precípua da educação é a formação para a cidadania, para o desenvolvimento da pessoa integral e também para o mercado de trabalho. O ensino da filosofia, eu acho ele importante para você aprender a refletir de forma mais crítica, saber pensar. E já em sociologia, você aprende quais os problemas da sociedade atual, qual o seu papel como indivíduo nessa sociedade. Eu acho importante a filosofia, a sociologia para o nosso cotidiano, para a gente poder analisar, criticar e refletir sobre os temas do nosso dia a dia e também para a gente respeitar as diversidades do mundo como elas são hoje. As disciplinas de filosofia e sociologia são obrigatórias no ensino médio, mas isso não é garantia de aprendizagem. Em Minas Gerais, por exemplo, dos 5.288 professores de filosofia e sociologia da rede estadual de ensino, apenas 779 possuem cursos de graduação ou pós-graduação nessas matérias. Já os outros 4.509 professores são formados em outras áreas. Os cursos de licenciatura têm poucos alunos, então nós vamos viver um certo apagão de professores qualificados para trabalhar nessa área
e que se não houver bons incentivos, bom planejamento da parte do governo, da parte das instituições que trabalham com isso, nós vamos ter problemas e isso vai estourar lá na frente com incapacidade de lidar com as problemáticas da nossa sociedade. A formação do professor é essencial para que o seu aluno possa realmente descobrir e construir conhecimentos. De maneira geral, quem deve dar aula de filosofia e sociologia são pessoas graduadas nessas duas áreas, né? Porque a tendência é que um professor que venha ou da matemática, ou da física, ou mesmo da história, ele tenha uma abordagem epistemológica, uma abordagem do conhecimento da área que é pertinente de outra área. Mas se depender destes estudantes, apaixonados pela matéria, a filosofia vai ter espaço garantido, tanto nas salas de aula quanto na vida de cada um. Além de abrir a nossa mente, ela pode fazer com que nós pensemos mais no que vamos fazer, nos nossos atos, no dia a dia. Relações mesmo de família ou até mesmo coisas importantes como política, o sistema da democracia. A gente tem uma base mesmo para criticar o sistema que rege, que está tão presente mesmo na nossa vida. E para falar sobre o ensino da filosofia e sociologia nas escolas, recebemos Silvia Contaldo, professora do curso de filosofia da PUC Minas. Boa tarde. Boa tarde. E também recebemos o aluno do 8º período do curso de filosofia, o Raul Signorini. Boa tarde. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Professora, eu começo perguntando como o aprendizado dessas disciplinas influenciam na formação do aluno como um cidadão consciente de seus direitos e deveres. Bom, vou ousar dizer que em tudo, como nós vimos há pouco na reportagem, a filosofia não é apenas mais uma disciplina. Ela é essencialmente a busca do conhecimento, a paixão pelo conhecimento. E repetindo a fala dos jovens do ensino médio, a filosofia nos ajuda a problematizar, a pôr questões, que é o que mais o ser humano tem necessidade. Professora, como essas matérias elas podem ajudar a construir um Estado democrático e laico? Pela reflexão, pelo pensamento crítico, pela capacidade de pensar mais adiante os problemas, de ver não apenas a sua parte específica, mas o todo, o conjunto da sociedade. Afinal de contas, o que se quer é o bem comum. Então, se eu vejo mais amplamente, eu vejo o todo e não apenas a parte. Então, a filosofia é essa aspiração à visão de uma totalidade crítica e reflexiva. E, Raul, você como aluno, como vê projetos como este do professor Joaquim, que a gente viu na reportagem, promovidos para os alunos de ensino médio das escolas? Bom, eu acho que são projetos que, primeiramente, eles incitam, né, o assunto da filosofia e todos os temas que a filosofia aborda. Isso atrai o aluno para a filosofia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho problemático, porque nessa configuração de ensino que a gente tem, no ensino médio aqui, que o professor de filosofia, então, ele tem uma aula na semana, e essa aula são 50 minutos, e na dinâmica da escola, esses 50 minutos, na verdade, viram 40 minutos, viram 35 minutos, e às vezes, quando você se dispõe a fazer dinâmicas como essa, por mais ricas que elas sejam, você não consegue aprofundar nos temas filosóficos. Então você consegue despertar uma paixão do aluno sobre a filosofia, mas você muitas vezes não consegue inserir ele dentro da filosofia de fato, e as teorias filosóficas e tudo isso. Como nós vimos ali no vídeo, os alunos do professor Joaquim estavam bem satisfeitos, né, com essa oficina. Projetos como este poderiam ser aplicados em outras escolas, professora? Porque muitas escolas, assim, os professores, como o próprio Raul disse, as aulas nem sempre são 1 hora. Apenas na grade curricular ela é marcada como 1 hora, mas 40 minutos, ou então principalmente quando é depois do intervalo, até acalmar a turma, né? Certo. A aula demora para começar. Então, a questão, como o Raul bem colocou, é porque as disciplinas, tanto a filosofia quanto a sociologia, voltaram aos currículos da educação brasileira, mas com apenas uma aulinha por semana. Em algumas escolas, essas aulas costumam ser depois da educação física. Então, vocês podem imaginar o ânimo e o fôlego dos jovens para pensar depois de tudo. Então, isso já é contraproducente. Graças a iniciativas bem bacanas dos cafés filosóficos, criam-se espaços propícios à reflexão filosófica e espaços que deveriam ser estendidos a todas as outras disciplinas. Por que não um café matemático, um café da física? Por que não combinar aí saberes, né, e lanches para poder pensar sobre os vários problemas que nos afetam?
Então, porque os alunos gostam demais da escola, eles não gostam muito dessa aula repetida, que nada traz de novo, que não oferece a discussão. Então, é nessa perspectiva que vale a pena ampliar o espaço da sala de aula para além da sala de aula. Então, é importante exercitar o saber com prazer para levar os alunos a se interessarem por essas disciplinas. Sempre. Saber e sabor estão intrinsecamente ligados nas palavras, né? É de uma raiz só. Agora, professora, muitos alunos, né, do ensino fundamental, quando chegam no ensino médio e têm acesso a essas disciplinas, acabam ficando desmotivados. Seria uma crença de que filosofia e sociologia não são matérias legais? Ou seja, eles estão... Podemos dizer que eles estão meio que enganados ali? Bom, acho que totalmente enganados, sim, né, Raul? Totalmente enganados. E eles vêm, como muitas outras pessoas, vêm com uma carga de que nós estamos nesse mundo para obter um resultado imediato das coisas. E nem sempre o saber nos traz esse resultado imediato. Então, muitos vêm com aquela pergunta capciosa, que não pode ser feita, porque ela é uma pergunta perversa. A filosofia serve para quê? No mundo dos imediatismos, dos pragmatismos, a gente vai dizer, bom, não vai servir para nada aqui e agora, mas serve para aqui e agora pensar a minha vida de forma mais aprofundada. E uma coisa que eu acho interessante também é que esse aluno que ele chega no ensino médio, eu acho que esse aluno ele é ainda mais importante de você conquistar ele. Porque uma coisa que a gente trabalha na filosofia é que a produção do conhecimento ela nasce a partir da admiração e do espanto. E é ali, no primeiro ano do ensino médio, que você vai despertar essa admiração e esse espanto do menino com a filosofia. E se você consegue conquistar ele no primeiro ano, você pode ter certeza que ele vai estar junto pensando com você filosoficamente até o terceiro, sabe? Então eu acho que é muito importante isso. Com certeza, Raul. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar a nossa conversa sobre o ensino da filosofia e sociologia nas escolas. E também vamos falar sobre os cursos de licenciatura. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje nossa conversa é sobre o ensino da filosofia e sociologia nas escolas. E neste bloco nós vamos falar sobre alguns dados referentes ao ensino no Brasil. Aqui no telão nós vamos mostrar uma pesquisa do Censo da Educação de 2009, do Ministério da Educação. Vamos ver então aqui. Professora, como nós podemos ver aqui no telão, aproximadamente 350 mil professores não possuem graduação. É um alarde, né? Uma informação terrível. Terrível. É triste, né? É o retrato triste do nosso país já anunciado. Embora tenhamos acesso a essa informação, mas isso já está anunciado no nosso país, né? Anunciado, profundamente alardeado, e parece que as autoridades não estão acordando aos poucos. A gente espera que acordem com incentivos à formação de professores para que tenhamos nas nossas escolas professores habilitados, que cursaram as respectivas áreas de conhecimento para ser professor de filosofia, de sociologia, de matemática, e não uma espécie assim de, como é que a gente diz, Raul? Vamos arranjar aqui quebra-galho. De quebra-galho, né? O que desvaloriza sobremaneira a profissão do professor, porque se ele passa a ser um quebra-galho, qualquer um pode ser professor. E isso é o que pode causar o desinteresse das pessoas por fazerem a licenciatura, né? Isso mesmo. Bom, professor, e olha só, outros 300 mil professores, eles são formados em outras áreas. Por exemplo, você aí de casa é um professor de matemática que dá uma aula de geografia, ou um professor de português que leciona filosofia. Professora, e o Raul também, vou pedir a intervenção de vocês dois, esse remanejamento de professores, ele pode prejudicar o aprendizado do aluno? Sem dúvida, nenhuma. Total acordo. E ainda bem que o Raul aqui presente não está nesse lado de cá dos 300 mil de outras áreas. Ele escolhe a filosofia e será um professor formado e habilitado. Imagine se você, um exemplo que a gente sempre trabalha nas classes, imagina se você vai procurar um ortopedista e é atendido por um cardiologista. Isso não pode dar certo. Então, a longo prazo, os prejuízos na educação brasileira são alarmantes, são gritantes.
Então, nem o professor aprende porque não sabe ensinar bem, nem o aluno aprende porque não tem quem também possa cuidar da educação dele. E, Raul, como você espera cuidar dessa educação e dos seus futuros alunos? Pois é, né? Eu acho que esse é um dos pontos mais problemáticos, que como nós comentávamos, um professor apenas ele não consegue mudar todas essas perspectivas, né? Porque o que a gente vê na educação hoje, o que nós temos é um problema absolutamente político. Que a gente vê é uma configuração política que a gente tem que não nos permite com que as coisas avancem. Por exemplo, o que nós vemos aí é um Estado que permite que profissionais de outras áreas atuem em determinada área que não está habilitado para isso. E outra coisa que a gente vê também na realidade da sala de aula nas escolas é que você tem escolas públicas. Que eu acho que nesse nível a gente tem que pensar a escola pública, sabe? Tem que pensar uma educação popular. Você tem então uma escola que tem uma mega infraestrutura para você trabalhar. Você tem outra que não tem um mínimo de infraestrutura para você trabalhar. Então, por mais que um professor ele se habilite, busque sempre renovar o seu conhecimento, busque ter uma boa dinâmica dentro da sala de aula, aplicar esses projetos extras-classe que a gente vê que funciona muito bem, ótimo, mas ali, por exemplo, na minha realidade, eu vou atingir ali 40 alunos de uma turma e suponhamos, na filosofia, como a gente comentava, que é uma disciplina que é só uma vez por semana, para você ter um cargo completo no Estado, você precisa ter 14 turmas, sabe? Então, assim, se a gente fazer as contas aí, 40 vezes 14, eu vou atingir esse número de alunos, mas e o resto, sabe? E esse resto a gente só vai conseguir fazer intervenção nisso através de uma intervenção política, sabe? Infelizmente, um único professor não consegue fazer isso na sua sala de aula. A partir das colocações do Raul, a gente põe nessa balança o baixo salário. Então, imagine um professor com essa carga horária de trabalho, tendo que dar conta de complementar o seu cargo no Estado, com um salário baixíssimo, né? Porque isso também é uma dívida que o país tem para com os professores. E eu acho que todos nós estamos de acordo que, se não tivermos a valorização do professor pela via do ganho salarial, nós não sairemos desse lugar. Será sempre uma profissão botada de escanteio, sem muitos atrativos. Então, não adianta falarmos em atratividade social se eu não tenho o ganho. Comentávamos antes, não é, Raul? Que não é que seja uma equação tão binária, assim, tão linear. Se o professor ganhar bem, ele será um ótimo professor. Não necessariamente. Ele pode ganhar bem e ser um péssimo professor. Mas se ele não ganhar bem, ele não vai ser bom professor, porque as condições de trabalho são desafiantes todos os dias. Pois é, como o Raul disse, muitas escolas acabam que não têm uma certa estrutura para o professor trabalhar e também nem para os alunos. Mas em alguns casos também a violência pode afetar o ensino. Sem dúvida, sim. Porque uma coisa que aconteceu também ao longo dessa cultura da educação que a gente tem aqui é que eu não sei até que ponto isso é certo e até o ponto que isso atrapalha, que o professor, além de ser aquele que vai levar o conhecimento para dentro da sala de aula, buscar a formação do seu aluno, ele virou também um intermediador de conflitos dentro da escola. E eu acho isso muito problemático, eu acho que isso também compromete a profissão do professor. Porque a violência não está só dentro da escola, ela também está na escola. Então, o professor acaba de assumir, como está dizendo o Raul, um papel que às vezes não é dele. É fato que ele deve mediar conflitos, deve ajudar o diálogo, porque onde há violência não tem diálogo. Onde tem diálogo, a gente pode pacificar as relações. E esse é o papel do professor. Mas nós não podemos atribuir à escola toda a responsabilidade do que ocorre na sociedade. Então, esse é mais um complicador na vida dos professores. Como as escolas poderiam mediar esses conflitos, mesmo que não seja o papel apenas dela? Qual é o papel que ela exerce? Bom, a gente tem experiências ótimas. O Raul faz parte do PIBID, que a PUC tem, né, um programa bem bacana de formação de professores. E uma das experiências que nós estamos tendo em Belo Horizonte é de fazer nas escolas pequenas instâncias de mediar conflito. Não favorecer o litígio, a briga, mas fazer aquilo que a filosofia, desde o velho Sócrates, nos propõe. Vamos sentar e conversar? Vamos ver quais são as suas razões? Que argumentos você tem para que eu possa concordar ou não com você? Claro que naqueles níveis violentíssimos,
de falta de conversa, aí já não há mais nem filosofia, nem sociologia, nem matemática. Infelizmente, é a barbárie. O que nós não queremos, né, Raul? Não, de forma nenhuma. Bom, então nós vamos ver alguns dados agora no telão referentes ao ensino, à quantidade de professores de filosofia e sociologia na rede estadual de ensino aqui em Minas Gerais. Como nós podemos ver, dos 5.288 professores dessas matérias, apenas 779 são formados em filosofia e sociologia. Já os demais, 4.509, são formados em outras áreas. Eu peguei esse trecho que nós exibimos na matéria para exibir aqui, porque é uma situação muito grave, né? Apenas 779 professores de filosofia e sociologia. É um reflexo do país. Quando a filosofia e a sociologia retornaram aos currículos, nós precisávamos, naquele ano de 2006, de pelo menos 110 mil professores para atender às demandas das escolas públicas, para falar das escolas públicas. Então, isso é o retrato do nosso país. Por que nós temos isso? Porque não tem incentivo na licenciatura. Por que não tem incentivo na licenciatura? Porque a profissão não é atraente. Por que a profissão não é atraente? Então, se nós formos no encadeamento de perguntas, nós chegaremos àquela pergunta básica da filosofia. Que sociedade queremos construir? Uma sociedade de conhecimento, uma sociedade de diálogo, ou uma sociedade em que qualquer um pode ser qualquer coisa e promova, mais uma vez, diversas formas de violência? O que você acha, Raul? Pois é, eu acho que a gente volta naquela questão anterior, que isso a gente vive, é um problema político, sabe? Ainda mais quando... E aí você tem todos esses problemas, desvalorização social e monetária do professor e tudo isso, e o que a gente vê em primeira instância é que não existe nenhuma política para mudar esse quadro, nenhuma política que seja efetiva. A gente tem, então, por exemplo, políticas a nível federal que está incentivando ciência, tecnologia, essas coisas, mas a gente tem que colocar um porém aí. Incentiva ciência, tecnologia e tudo isso, mas não é para o nível de pesquisa para ser aplicado na sala de aula. É no nível das engenharias e tudo isso. É importante? Importantíssimo. Com certeza isso é algo que tem que acontecer, mas a gente também não pode negligenciar essas outras áreas. Porque até se chegar nesse nível superior, que para você fazer parte desses programas de incentivo a essas profissões, você vai ter que ter passado por uma sala de aula e você vai ter que ter tido um bom professor. Então, se você não investe primeiramente nesse bom professor ali, nada vai acontecer, sabe? Então, eu acho que é um problema, assim, muito maior do que a gente realmente consegue enxergar com o primeiro olhar, assim. É um problema de estrutura política. É importante ressaltar que a PUC oferece o curso de filosofia e que é um incentivo aí para as pessoas. É importante ressaltar que a PUC está apoiando as licenciaturas, todas que elas têm, todas. Apoia com as bolsas do ProUni, apoia com a própria instalação física, apoia com os projetos, apoia com as iniciações científicas, não é? Apoia com o ProBIC, acolhe o PIBID muito bem, mas nós precisamos de mais, não é? E quando a gente fala isso aqui, nós precisamos de mais no nível maior, não é? Porque a nossa universidade também sofre com esse descaso do poder maior em cima das licenciaturas. Professor Raul, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Nós agradecemos muito, né, Raul? Muito obrigado, gente. Obrigado. Pode voltar quando quiser. E o Espaço PUC de hoje vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira, às 4h30 da tarde. E não deixe de participar do nosso programa, enviando sugestões ou comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Na segunda-feira eu volto às 4h30 da tarde e, é claro, espero por você. Obrigada e até lá! Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.